Fala galera, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas, o Flamengo faz 2-0 no Palmeiras do Allianz Parque e segue sem perder para o rival pelo Brasileirão desde 2017. Desde então, são 7 vitórias rubro-negras e 8 empates. Vamos acompanhar aí a análise da turma do Sport Center sobre esse jogo. Uma questão, tem o mérito dele, a calma, a paciência, a tranquilidade, mas o Rossi é um pegador de pênaltis muito mais contundente, mais eficiente do que o Everton. Um goleiro como o Everton, assim, acho que pega mal a forma como ele reage ao pênalti. Por mais que seja um cobrador experiente e talentoso, mas ele não pode ficar ali, a bola passar perto dele ali, ele ficar quase que estático, entregue ali, quase vencido no sentado, pênalti. né? Quando ele quis reagir, não tinha como. Não foi um pênalti forte, não foi um pênalti tão no canto. Mas isso aí não é o talento do Arrascaeta? É o talento, mas o goleiro tem que estar preparado para isso. Até porque hoje em dia os goleiros estudam os batedores, porque, por exemplo, esperam Rossi, até o fim. O Rossi não fez nem força para pegar o pênalti do Piquerez. Mas ele espera até o fim. E o Rossi já tem um histórico muito maior que o Everton de pegar pênalti. Não, mas aí eu tô querendo destacar a diferença entre um pênalti bem cobrado e outro mal cobrado. Mas assim, era um pênalti aparentemente defensável, mas também isso não é o principal. Mas assim, eu acho que pega mal para um goleiro desse nível, o Everton, que é um goleiro que tá chegando no Ancelotti daqui a pouco, a gente não sabe quem vai ser o terceiro goleiro convocado, né? O Everton estaria... Não tem a reação ali. Eu acho que não é legal. Se ele... pelo menos pula pro lado direito, canto errado, não pega tão mal quanto ele ficar no meio do gol assim, acompanhando, né, como um torcedor a bola. Puxa, não dá pra fazer nada. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu um ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Duelo técnico, pra mim, Felipe Luiz, que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 para o Palmeiras, sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou, foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém fala, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. O Palmeiras chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Guel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro, uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Bubu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. Já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode... E ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, pra mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem, perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali.
A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Achou um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele, mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é pra eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente no brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito estudada. E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né, que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, Sim. que é o motor, né, é o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... o Tite chegou a fazer isso. Mas quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou completamente perdido. E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Bom, a Renata Ruel já está com a gente, hein? Renata, olha, até agora nós só fizemos um abre. Só um esquenta para a Renata Ruel agora falar do assunto que vai ser a discussão aí na noite de hoje e também amanhã, né, Renata? Porque acho que tem 3 pênaltis aí para a gente analisar. O que é marcado da mão ali do Varela, certo? Do Varela? Isso. Né? Que fica, e aí o Palmeiras perde o pênalti, depois o pênalti em cima do Arrascaeta e tem ainda aquele lance do Vitor Roque que os palmeirenses estão reclamando. Então, Renata, o programa é seu, hein, Renata? Começamos por onde, hein? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo do Arrascaeta ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Olá, boa noite, Bruno, Bubu, Silas, Pascoal, fã de esporte. Para mim é mais um final de semana trágico da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros, hoje no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo, e para mim mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. São tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. Para o que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada, ele conseguiria seguir nessa jogada, não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não pênalti,
interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, se ele fez pênalti, ele erra 2 vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então ele erra 2 vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais que a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio, e a gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para a Renata, então, não foi, e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou com a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. O cara quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É, assim, é de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem. No jogo de hoje, o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate-Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo inocente. Quem está no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras. Todas as regras, eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil, que você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? E interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, assim, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso, muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate-Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o que eu estou imaginando, Bubu, e a Renata pode falar? O árbitro ele já vai pressionado, porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o quê do time paulista. Então eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar e entregar a cabeça do árbitro aos leões. Bom, mas se o árbitro... Você achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já estou com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês, e a Renata sabe,
eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, para dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado pro Palmeiras depois, né? No começo dá para discutir uma série de coisas, mas esse para mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve. O tal do impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. É só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba... Também pelo ambiente, a atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora? Tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também assim, eu acho. O árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa não. Eu sou o Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão, não foi nada, né? Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas aí é Daronco ou Klaus, que tem esse... O Candansan no meio de semana fez isso. Mas o Candansan é irresponsável. Ele se prejudicou, né? O Candansan foi por irresponsabilidade, não foi por falar não... Sei. Mas pra você foi pênalti ou não? Não, de jeito nenhum. Ô, Renata, aí a gente pode até mostrar, então, o primeiro lance, o lance do pênalti a favor do Palmeiras, e eu queria que você respondesse se essa minha tese de que o árbitro ele já vai pressionado por uma decisão anterior tem a ver ou não, isso não passa na cabeça do árbitro, Renata? Só lembrando que o Bruno Arleu hoje também foi lá no jogo do Grêmio no VAR e manteve a decisão, né? Então você tem árbitro que mantém, você tem árbitro que muda e briga com a imagem. Então, para mim, o VAR é um problema hoje no Brasil, mas o árbitro em campo também. Porque se você não aguenta pressão, você não pode ser árbitro de futebol. Se você cede em função de pressão, você não serve para ser árbitro de elite. E o VAR hoje, querendo ou não querendo, mais apita o jogo do que qualquer outra coisa. Para mim, na verdade, a nossa arbitragem é uma tragédia. Isso é verdade. E aí, a hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje, eles marcam esse tipo de pênalti. Ele tá girando o corpo, o braço tá um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola, e aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele tinha que estar nessa linha paralela da área penal aí, da grande área. Ele não está. A gente vê que ele está mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto para a gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que dê claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. E é também, eu falo, que a arbitragem ontem também teve polêmica. A linha traçada no gol do Vasco e Fluminense, você não enxerga nada. Essa tecnologia também não nos mostra nada, não define nada. Absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Árbitro mal posicionado em campo, claro que não tem imagem, o pênalti em si, a falta em si, é marcável. É o que eles marcam hoje, por entender uma ação de bloqueio. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vocês conseguem definir se foi dentro ou se foi fora? Só para explicar. Consegue, Pascoal? O VAR no Brasil é um Atari diferenciado, é um Atari um pouquinho melhor. Nós estamos falando de coisa assim, absurdamente... É o Frogs and Fly. Absurdamente tecnológico. Nós estamos vivendo uma era absurdamente tecnológica e a gente tem um VAR virado num Atari. Por quê? Porque as imagens, eu vou repetir para vocês, se vocês não sabem, eu vou explicar. As imagens usadas no VAR são as imagens fornecidas pela TV. O VAR não tem imagens próprias. Mas não foi esse o combinado quando traçaram o protocolo do VAR, Pascoal.
Eu vou repetir para você. As imagens são as mesmas da TV. O VAR, a CBF, que é dura, a CBF vai pagar 5 milhões por mês para um treinador, para ser técnico da seleção brasileira. Está com problema de dinheiro. Então o que vai acontecer? Eles botam um VAR desse porcaria no futebol brasileiro. Que você não sabe se está dentro, se está fora, e as linhas do impedimento nunca são traçadas direito, são sempre tortas, sempre tem um ângulo diferente. Por quê? Porque eles não têm imagens próprias. O VAR na Inglaterra, aí está aqui nosso mestre Bubu para falar, toda hora decide esse tipo de lance em frações de segundo. Por quê? Existem as imagens do VAR. Entendi. Marquei aqui, ele tem que marcar agora. Tem uma confusão de memória. O VAR não era a mínima interferência e máxima eficiência? Aqui é o contrário. Aqui é máxima interferência, mínima eficiência. Não, eu tenho. Às vezes a minha memória me confunde. Porque o VAR não foi feito com essa ideia. Foi. Aqui no Brasil eles conseguem transformar tudo ao contrário, não? Eles fazem tudo diferente. Eu vou agradecer a sua participação aqui por enquanto, porque a gente tem que ouvir o Felipe Luiz. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 neste domingo no Allianz Parque e colou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Rossi pegou o pênalti de Piquerez no primeiro tempo. Arrascaeta converteu o seu em cobrança no segundo tempo e Ayrton Lucas fechou o placar. O resultado coloca a equipe de Felipe Luiz a 1 ponto do time de Abel Ferreira, ainda primeiro colocado após 10 rodadas. O Palmeiras começou o jogo próximo à área do Flamengo, tentando cruzamentos. Foi assim que o levantamento de Facundo Torres tocou na mão de Varela aos 11 minutos. E Ramon Abate-Abel sinalizou o pênalti. Após analisar no vídeo, o árbitro confirmou a decisão e Piquerez bateu no canto direito para a defesa de Rossi, aos 16. Depois do lance, o time rubro-negro teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar perigo à meta de Everton. A melhor oportunidade dos visitantes veio já aos 50, quando o Bruno Henrique chutou em cima da marcação após lance bem trabalhado. A etapa final começou ainda mais truncada do que a inicial, e aos 11 minutos, Gerson precisou sair, com dores no joelho. Aos 21, Arrascaeta caiu dentro da área após sentir o toque da mão de Murilo no seu corpo. O árbitro, a princípio, mandou o jogo seguir, mas, após analisar o VAR, deu pênalti para o Flamengo. O camisa 10 foi para a batida e abriu o placar, aos 27. Após sofrer o gol, o Palmeiras fez mudanças para ficar mais ofensivo. Foi para o abafa e criou chances, com Maurício aos 31 e Flaco Lopes aos 33. O Flamengo, porém, aproveitou uma jogada bem trabalhada após lateral e matou o jogo aos 41 com Ayrton Lucas. O Palmeiras para nos 22 pontos após 10 jogos e segue líder do Brasileirão após 10 rodadas. O Flamengo, porém, encurtou a distância e vem logo atrás na segunda posição, com 21. Os times voltam a campo na quarta-feira para encerrar a participação na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Palmeiras recebe o Sporting Cristal, do Peru, já com a melhor campanha geral garantida. O Flamengo recepciona o Deportivo Táchira, da Venezuela, para garantir sua vaga nas oitavas. Os 2 jogos serão às 21h30 pelo Brasileiro. O Verdão visitará o Cruzeiro no próximo domingo. E o rubro-negro joga contra o Fortaleza, também domingo, no Maracanã. Será a última partida dos 2 times antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes.